Fala, gente, salve Maria, espero que vocês estejam bem. Deixa eu me apresentar, aqui quem tá falando é o Gel de Maria, né? Sou da cidade de Salto, São Paulo, da paróquia São Roque. Eu tenho 34 anos e é com imensa alegria poder participar, do Redenção aos Pés da Cruz, da comunidade Unos. Desde já agradecer. E claro que ao decorrer do Redenção a gente vai se encontrar mais algumas vezes. Mas, de modo especial, o tema que foi separado para a gente abordar agora é o que é ser um pregador. O pregador, o anunciante da palavra, o propagador do Evangelho. Todo chamado, de modo particular, ele exige muita busca na intimidade com Deus, seja qual for o seu chamado. Embora estamos falando em especial ao ministério da pregação, mas todos chamados, seja qual for, talvez você que está assistindo este tema, talvez você não sente esse chamado da pregação, de ser um propagador do Evangelho, o anunciante da palavra. Mas todo chamado, além de exigir com que busquemos sempre ter intimidade com Deus, todo chamado também, de modo particular, ele é fundamental não somente nas nossas vidas, para aquele que está buscando o seu chamado, mas também para aquele que talvez se sente perdido nos dias atuais de hoje. E é dever nosso, talvez você que está assistindo o Redenção, talvez hoje ainda você não sabe qual é seu chamado, qual é a sua missão. Talvez você se sente perdido, assim como eu, alguns anos atrás, me sentia perdido também, sem saber o que Deus quer que eu faça. Todo chamado antes de ser realizado, para a gente descobrir, é necessário que a gente abra o nosso coração. Então eu te convido, desde já, a aproveitar o Retiro Redenção. Abra seu coração desde já, porque Deus tem muito a falar com você. Porque o chamado, a missão que Deus nos chama, nos envia, tem esse propósito, esse dever de fazer com que sempre cada vez mais fiquemos perto dele. Todo dia é dia de abrir o coração. Então todo chamado faz com que todos os dias ficamos perto de Deus, cada vez mais perto de Deus. Claro que o chamado também, todo, sem exceção, é também por causa de um único propósito: fazer com que busquemos o céu, mas também fazer com que aqueles que eu falei, que estão se sentindo perdidos, desamparados, também a começarem a buscar o céu. Todo chamado que Deus tem para nossas vidas é para esse único propósito: fazer com que amanhã ou depois eu e você sejamos merecedores do céu. Por isso é extremamente importante estarmos sempre de coração aberto. Embora todos nós temos as nossas dificuldades, sabemos que também não é fácil dar conta do chamado, da missão. Mas Deus sempre deu as ferramentas necessárias para que a gente possa verdadeiramente buscar ter essa intimidade com Ele dia a dia. Todo chamado, embora, como eu falei, temos as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas você pode usar dessa sua dificuldade também como força, como motivo, que muitas das vezes nós não entendemos e deixamos às vezes as dificuldades falar mais alto. A dificuldade é algo que eu e você não tem como fugir, como diz a Bíblia, como diz a palavra: enquanto estivermos nesse mundo, havereis aflições. Então, coisas que os nossos jovens não entendem, porque a primeira dificuldade que aparece, o jovem já acha que é motivo para abrir mão
de um Deus que nos ama, que nos acolhe, que está sempre, né, de prontidão para nos acolher, para nos abraçar e para principalmente, né, nos transmitir amor, porque é isso que é o nosso Deus. E é isso que Deus quer que nós, ou seja, eu e você, seja para o nosso próximo, que está precisando conhecer. E através do teu chamado, e através da tua missão, essas pessoas, esses jovens que hoje não se sentem amados, através da tua missão, da tua entrega, vão começar a buscar esse Deus. Eu espero que você creia nisso, porque o Senhor também precisará de você. Embora Deus é Deus, não precisa de ninguém, mas Ele quer precisar de nós. Amém? Então, como o tema de hoje, né, em especial, estamos falando do ministério da pregação, eu gostaria de ler, né, uma passagem com você. Antes da gente, né, dar continuidade, né, neste tema do que é ser um pregador, né, eu quero abordar uma passagem com você que fica em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 5. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 5. Que diz assim: nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil. Se quer agradar ao que alistou, nenhum atleta será coroado, se não tiver lutado segundo as regras. Aí tem um ponto muito fundamental. Todo chamado bem feito, todo chamado autêntico para se ter, né, uma intimidade com Deus, que eu acredito que é também o que o Redenção quer que busquemos, né, esse chamado, né, nas nossas vidas, seja qual for, embora estamos falando da pregação, tem regras, e para se obedecer às regras exige muita obediência, coisa que é muito difícil, né, termos em nossas vidas, né, sermos obedientes a Deus, né. Tem lá os 10 mandamentos, né, que precisa ser seguido, né, é uma regra que o Senhor colocou para eu e você seguir, para, né, se ter, né, uma caminhada digna neste mundo de pecado, né, num mundo que muitas das vezes quer tirar, né, nós da presença de Deus. Então é fundamental, né, que eu e você sejamos, né, obedientes, né, a Deus. Como eu falei no início, né, o que é ser um pregador? É você propagar o Evangelho, você ser o anunciante da palavra. Todo chamado, ele é voz de Deus neste mundo. Deus sempre separa, né, um tempo para cada coisa. Basta que eu e você também, além de ser obediente, possamos, né, ter paciência. E esperar, né, que Deus tem o melhor para nós. Um ponto fundamental, como estamos falando, né, do ministério da pregação, um ponto fundamental que eu queria tocar é a obediência do pregador. Mas o que é ser, né, o que é a obediência do pregador? Um exemplo que eu posso dar, né, a gente está participando de um retiro como este, a gente, né, o pregador chega para pregar ou para palestrar, enfim. A primeira coisa que devemos perguntar para quem, né, nos convidou, para quem está organizando, né, seja o retiro, seja um grupo de oração, seja um grupo de jovens, seja qual for, né, o momento,
né, uma condução, né, um momento de oração, o Santo Terço, seja qual for, né, para que nos chamam, tem um tempo, né, que as pessoas nos dão, né, para que a gente possa, né, usar. Só que muitos de nós que muitas vezes pregam, às vezes a gente tá vendo que a pregação tá fluindo, tá vendo que as pessoas estão gostando, e às vezes a gente acha que estourou o tempo, mas eu posso, né, usar mais uns 15, 20 minutos ali a mais. E às vezes, nesses 15, 20 minutos a mais que aí você quer usar, a gente pode colocar uma pregação toda em risco. Podemos colocar tudo a perder nesse tempo a mais que eu quis dar continuidade na pregação. E às vezes colocamos tudo a perder. Então é muito fundamental chegarmos e perguntar para a pessoa quanto tempo eu tenho. Porque querendo ou não, pode acontecer de que a gente pode, né, a gente que prega e acha que a pregação está fluindo e tudo mais, e às vezes queremos, né, ultrapassar um pouco do tempo, como eu já vi muito isso acontecer. E posso dizer também que eu já fiz isso também. A gente estraga, né? A gente mexe, a gente bagunça todo, né, um cronograma. E é uma regra. Se encaixa nas regras. Porque todo retiro, todo encontro de jovens, todo grupo de oração, tem um começo e tem um término. Tem um começo e tem um término. Então, às vezes, a gente bagunça, né? E se tem regras, é porque não é para ser bagunçado e sim organizado. Então, a gente tem que tocar nesse ponto, né, da obediência do pregador, porque às vezes achamos que podemos, né? A gente tem esse direito, né, de passarmos um pouco do tempo que deram para nós. E não. É muito importante. Eu inicio tal hora e termino tal hora. Então eu já chego lá, eu já tenho que colocar isso no meu coração, porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro de nós. E é sempre importante, conforme a gente está pregando, sempre vão estar levantando a plaquinha, ou às vezes as pessoas não levantam a plaquinha, mas faz sinal com a mão, falta 5, falta 10, né, falta 6. Mas às vezes pode acontecer também de quem está organizando, não levantar a plaquinha, não fazer sinal nenhum. E nada que impeça também de eu e você chegar e falar, viu, quanto tempo me resta? Aí a pessoa vai olhar no relógio, e ela vai ver e vai te falar quanto tempo te resta. E aí é nesse momento que o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, né, para que a gente possa terminar no momento certo. E isso é pura verdade. Que é o Espírito Santo, né, que é o próprio intérprete da palavra. É o que nos dá sabedoria no momento de falar, das nossas decisões. Sem o Espírito Santo não tem como eu ser um anunciante da palavra, ser, né, um propagador do Evangelho. Isso em toda a missão, sem o Espírito Santo. Por isso que eu falei no começo que é muito importante abrirmos o nosso coração. Né? O Espírito Santo, mesmo esse Espírito Santo que recebemos no batismo, no crisma, né, damos continuidade, né, a confirmação, a chama que nunca deve se apagar. Por isso que eu falei no começo, né, que todo chamado, além de exigir com que, né, temos uma entrega, né, e busquemos, né, o céu, é fazer com que, né, as pessoas que estão com a chama do Espírito Santo apagadas dentro dos seus corações, para que, através da nossa entrega, da nossa busca, da nossa intimidade com Deus, fazer com que essas pessoas reacendam essa chama que está apagada. Porque só o Espírito Santo tem esse poder, né, de entrar nos corações e fazer toda aquela mudança que a pessoa precisa na vida dela.
assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com você que está aí no Redenção, e assim que vai acontecer com você que está aqui no Redenção. Então é muito importante sermos obedientes. Só de você estar aqui no Redenção já é uma forma de ser obediente a Deus. Mas não basta participar, e sim tentar entender, né, o que Deus quer de você. Redenção aos pés da cruz. Já diz tudo. Sem cruz não há céu. Não tem como fugir das nossas cruzes, meus irmãos. Todo chamado autêntico é dever nosso carregar, né, a cruz, junto com a nossa missão, com o nosso chamado. Mesmo diante de dificuldades, o chamado, né, faz com que busquemos, né, essa paz interior. Então, né, continuando, né, ser obediente a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar, né, nesse tema, né, do que é ser um pregador. Que vai muito mais além do que apenas anunciar, né, a palavra. Falar de Deus para o nosso próximo. Tem muita coisa, né? E ser obediente é uma delas. Obedecer ao horário, no momento de rezar, lexo divina. Como eu falei, Deus sempre separa um tempo para cada coisa. Mas basta que sejamos obedientes, que o Espírito Santo vai nos coordenar, vai nos auxiliar no nosso dia a dia. Né, no momento que eu devo rezar, no momento que eu tenho que fazer minha meditação, né, a lexo divina, a leitura orante da palavra, é muito importante para todo o chamado e para, claro, o ministério da pregação. Como eu falei, Deus sempre nos deu, né, nos dá e nos deu as ferramentas necessárias para buscarmos sermos íntimos cada vez mais desse Deus que nos ama. Um ponto muito importante que eu queria falar com vocês agora é sobre Bíblia. Isso quero já desde já falar que é da preferência do pregador, né? Porque embora a Bíblia mais usada, né, ou seja, a mais comum, né, no nosso meio, é a Ave Maria, né? Porém, uma Bíblia que não é muito comum de ser usada, no caso, né, é a Jerusalém. Ela é rica, ela é muito boa para estudo. Ela é rica em tradução, mas não é uma Bíblia muito comum. Não é assim, você vai fazer uma pregação, né, você dificilmente vai ver alguém usando a Bíblia Jerusalém. Não que não deva usar, deve usar. Ela é muito boa para estudo, né? Ela tem, né, também do lado dela, né, os versículos, né, marca, né? Tem o rodapé também, né, que ajuda muito, né, nos nossos estudos, né, como eu falei, a leitura orante, né, a lexo divina. A Bíblia Jerusalém, ela pode nos ajudar também a fazer uma boa, né, meditação da palavra. Mas quando você vai fazer uma pregação, às vezes as pessoas não vão entender se você usar a Jerusalém, porque estão usando, né, a mais comum, que é a Ave Maria, que é a mais fácil de entender também. Mas, como eu falei, né, vai da preferência do pregador. Amém? Uma Bíblia também que não é muito comum no meio, né, de nós, porém ela às vezes tem uma diferença dela para Jerusalém, né, de tradução assim, né, perde-se muito na tradução, né, a diferença pode ser que seja enorme, né. A Bíblia pastoral também não é comum no meio de nós, né, ainda mais a gente vai fazer uma pregação, como eu falei, sempre vão estar usando
a Ave Maria. Então a Bíblia aqui também não é muito comum as pessoas estarem usando, né? A Bíblia pastoral, né? Só que a comum, que eu não falei, é a Ave Maria, né? Porém, essa aqui, né, essa aqui é a edição de estudo, né? Porém, aí pode ver que a capa já está desgastada, né, de tanto usar, está até demarcada. É uma Bíblia que, né, eu deixei guardada. Por fato de hoje eu estar usando a Bíblia Sagrada, né, que praticamente é a mesma coisa, é mais fácil de entender também, né, as pessoas vão entender, né, o versículo, a passagem que você está lendo ali, né, para fazer, né, a pregação ali, para meditar junto, né, com aqueles que foram, né, naquela noite ou naquele dia, né, para ver a pregação. E a minha de estudo, ela está até desgastada, né, porém está muito bem guardada. Eu tinha comprado uma outra, né, a Bíblia Ave Maria, edição de estudos. Eu tinha comprado uma outra, aí eu fui fazer uma pregação, aí uma jovem, ela pegou e falou que sempre tinha vontade de ter uma Bíblia, né, Ave Maria, edição de estudos. E ali no momento eu senti no meu coração, né, de dar a minha para ela, e ela ficou feliz, e acabei dando a Bíblia para ela de presente, né. Porém eu tenho essa, né, está bem guardada, dá para usar ainda, né, só que ela é muito fundamental também quando se fala, né, de fazer a Lexio Divina. É estilo a Jerusalém, só que ela é mais fácil de entender. Tem o rodapé, que também vai ajudar você na sua meditação, né? Você vai conseguir, né, discernir melhor o que Deus tem a dizer a você naquele dia, e você vai conseguir também, né, como estamos falando do ministério da pregação, a preparar, né, uma boa pregação, né? Veja que é muito importante. Eu recomendo Bíblia Ave Maria, edição para estudo, mas vai da sua preferência. Eu logo vou ter que comprar uma Ave Maria, edição para estudos, né? Porém, no momento eu estou usando, né, a Bíblia Sagrada, né? Gostei, né, da Bíblia Sagrada, é fácil de entender também, né? E ela que está me acompanhando aí nas missões, né, nas pregações aí, nas casas que eu vou rezar, a gente também partilha a palavra. Então, a Bíblia Sagrada também, eu também recomendo para você, mas a que eu recomendo de verdade mesmo é a Bíblia Ave Maria, edição para estudo. Se você quer fazer uma boa pregação, se você quer realmente entender bem o que Deus tem a dizer a você, né, com facilidade, vamos dizer assim, né, Ave Maria, edição para estudo. Um ponto importante, né, que eu queria ressaltar com você é como, né, preparar, né, uma boa pregação. Como preparar uma boa pregação? Claro que primeiro, né, a gente vai usar a Bíblia, a palavra. Catecismo da Igreja Católica. Talvez você que está aqui no Redenção, você não tem o Catecismo, né? É um livro, né, de cabeceira, né? Tudo que você precisa também estar aqui. Ajuda muito na preparação de uma boa pregação. Aqui às vezes surgem dúvidas, né? Aí você vem aqui, né, no final e procura a palavra que você tem a curiosidade de saber, né, o que seja, sei lá, aqui, ó, Espírito Santo, né? Aí aqui no final mostra, né, os parágrafos que falam, né, do Espírito Santo e a igreja. Aqui tem tudo bem explicadinho para se fazer uma boa pregação. Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, e eu tinha também, porém acabei dando para um amigo que começou, né, a sentir o desejo de pregar, mas sempre aparece, né, na Bíblia aquela palavra que muitas das vezes aí você não entende, e às vezes você vai procurar no Google,
enfim, né? Você vai se informar para saber o que significa aquela palavra, né? E aí tem um dicionário bíblico, que tem as palavras, né, da Bíblia, que eu e você muitas vezes não conhece. E nesse dicionário bíblico está lá também a tradução, como se fosse um dicionário, né, que você usa já usamos na escola. Então é muito importante termos também, né, o dicionário bíblico, né, são ferramentas para que a gente, né, prepare, né, uma boa pregação, né, não basta apenas preparar, mas entender, né, porque o primeiro que eu prego antes de realizar uma pregação é para nós mesmos, que exerce o ministério da pregação. E tendo essas ferramentas, né, nos ajuda a entendermos e ajuda também para chegar na hora, fazer com autoridade, né, a pregação, né, da forma como que o Senhor planejou a pregação ser realizada naquele dia, naquela noite. Então ser um pregador vai muito mais além do que imaginamos, do que apenas, né, anunciar a palavra, propagar o Evangelho, falar de Deus, até porque todo chamado, né, seja nas atitudes, fala de Deus. Então que eu e você, né, nesse redenção, a gente possa, né, verdadeiramente buscar saber, né, qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, o que Deus quer que eu faça, quais são os propósitos, né, quais são as renúncias que eu tenho que realizar na minha vida, que eu tenho que deixar para seguir esse Deus que tanto nos ama. Porque o chamado autêntico, ele também exige que renunciemos às coisas que nos afastam da presença de Deus. Ser obediente é exatamente isso, é eu renunciar, deixar de lado tudo aquilo que me afasta de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e um bom retiro.